Amém. Hoje vamos falar sobre como permanecer inabalável na fé. Porque eu tenho visto nesse tempo muitas pessoas oscilando, né? Muitas pessoas desistindo, enfraquecendo, desanimando. É possível, gente? O que é que vocês acham? É possível permanecer inabalável na fé? O que é que vocês acham? Porque a gente sabe que nós vivemos em um tempo difícil, com tantas incertezas. Olha como é que a gente está vivendo agora, né? Um tempo incerto, difícil. E são tantas as preocupações que vêm sobre a nossa vida, a nossa família, ao nosso redor, as pessoas que nós conhecemos, tentando nos abalar, né? Tentando tirar a nossa paz, tentando fazer com que a gente volte atrás. Então, como que a gente vai permanecer firme e inabalável? Podemos desanimar, dependendo da situação que aconteça, né? Eu vejo muita gente desanimando, muita gente abatido, muita gente angustiado, muita gente triste. O que fazer? Primeira coisa que a gente vai aprender, eu sei que vocês sabem, mas a gente vai aprender mais um pouquinho, é o que significa inabalável. Eu quero que vocês prestem atenção, porque eu quero que hoje a gente saia daqui com uma convicção no nosso coração, tá? Então, o que é inabalável? O que significa? E lá no dicionário diz que é permanecer firme, que é resistente, enraizado, que é firme, que tem alicerce, que tem fundamento, que é resistente, que prevalece contra as oposições, que suporta as provações e que tem profundidade, né? Enraizado. Sabe quando uma raiz ela cresce, ela vai lá no fundo, pode o vento balançar aquela árvore, mas ela não cai. Mas aquela árvore que tem a raiz rasa, que é superficial, quando vem os ventos, os problemas, aquela árvore cai, não é assim? Vamos abrir a nossa Bíblia aí no Mateus 7, nós vamos ler o 24 e o 25, porque na Bíblia fala de algo inabalável, e a gente vai ler para que a gente tenha uma percepção melhor ainda do que significa isso. Amém? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Olha aí, uma casa inabalável. Você sabe que você é uma casa. Você é ou não é uma casa? Você é uma casa. Seu Espírito mora aí, o Espírito de Deus mora aí, amém? E como está essa casa? Como é que está a sua casa? Eu sei que o Espírito de Deus mora aí. Mas essa casa aqui, ela não está falando que Deus, que Jesus está nela. Ela está falando que Jesus é o alicerce. E que ela foi construída, baseada, em cima desse fundamento. Olha a diferença, gente. Também quero ler com vocês o Salmo 125, o versículo 1. Muita gente já conhece, se não quiser abrir a Bíblia, né? Eu sei que vocês conhecem. Amém? Então, diz assim, o Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu acredito que é assim que Deus quer que a gente seja. Inabalável. Você acha assim também? Amém? Então, vocês entenderam
né, o sentido dessa palavra. E eu vou fazer uma brincadeira, eu acho. Não é uma brincadeira. Vou fazer algo aqui com vocês, só para vocês conseguirem internalizar isso dentro do coração de vocês. Eu vou falar para vocês algumas palavras, e essas palavras, elas são opostas à palavra inabalável, e elas são semelhantes. E o que eu quero? O que eu quero com isso? Eu quero que você encontre, né, se reconhecendo em qual a sua condição. Como é que está você? Como é que está essa casa? Então, eu vou falar várias palavras que são opostas à palavra e outras palavras que são semelhantes à palavra inabalável. E você aí quietinho no seu canto, você vai pensar se algumas dessas palavras, em qual dessas duas colunas, opostas ou semelhantes, você se encontra. Tá bom? Vamos lá? Posso falar? Abalável, pouco firme. Você é assim uma pessoa que se abala facilmente? Uma pessoa que quando ouve uma notícia ruim perde o chão? Você é assim? Oscilante, inseguro. Você é essa pessoa insegura, incerta, breve, efêmera, sabe? Temporária, passa rápido. As suas coisas, elas vêm e vão rápido. Finitas, fugaz, que dura muito pouco tempo. Impermanente. Inconstante. Você é uma pessoa inconstante? Um dia quer, um dia não quer, um dia vai, um dia não vai. Você duvida daquilo que você mesmo achava que era. Tem essas variações na sua vida. Infrequente, instável. Provisório, dúbio. Agora eu vou falar as palavras semelhantes à palavra inabalável. E a gente já disse aqui que Deus quer que a gente seja inabalável. Então vamos lá? Preste atenção se você se encaixa. Se essa palavra se encaixa na sua vida, no momento que você está vivendo, na sua condição. Permanente, constante, contínuo. Você é uma pessoa assim? Contínuo, permanente, constante, definitivo, duradouro ou durável, efetivo, estável, eterno, fixo, perpétuo, seguro, sólido, confiável. Você é essa pessoa confiável. Quando você diz sim, é sim. Quando você diz não, é não. Você é garantido, firme, preciso, convicto. Convicto. Como está você? Qual é a sua condição? Inabalável ou abalável? Agora que a gente já fez essa análise, eu sei que vocês já se acharam entre umas palavras e outras, né? Não fique preocupado. Porque a gente vai encontrar aqui algumas pérolas, vamos dizer assim. Vamos tirar de um texto aqui alguns aprendizados, para que a gente possa manter, né, a nossa vida estável, inabalável. Então vamos lá? Vamos para Hebreus 10. A gente vai ler do 19 ao 25. Agora a gente vai tirar uns aprendizados, né? Para a gente se manter aí permanentemente inabalável. Amém, gente? Quem quer isso? Levanta sua mão aí, gente. Vocês querem isso para a vida de vocês? É um texto um pouquinho longo. Hebreus 10, a gente vai ler do 19 ao 25. Deus deseja uma igreja inabalável. E você é essa igreja. Amém? Você é essa igreja. E é isso que Deus espera de você. Solidez. Pode vir esse vento que veio aqui sobre essa casa. Pode as águas baterem contra essa casa. Podem vir qualquer tipo. Pode vir qualquer tipo de seta. Qualquer coisa querendo te derrubar. Mas você vai ficar firme. Amém? Então vamos ler? Diz assim: portanto, irmãos,
temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do seu véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém, glória a Deus. Vamos tirar aqui, queridos, 5 aprendizados. Eu sei que na Bíblia tem outros versículos e muitos outros ensinamentos de Deus para isso. Mas hoje a gente vai falar sobre esses aqui, tá bom? Então vamos lá, o primeiro versículo diz assim, esse primeiro versículo que nós lemos, o 19, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrarmos no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Ai, gente, nós temos acesso a Deus. Jesus já deu esse acesso a Deus. Se nós quisermos ser inabaláveis, se nós queremos ser, estável, nós precisamos entrar neste lugar santíssimo, estar na presença de Deus e lá, queridos, permanecer. Porque na presença dEle, nós vamos nos sentir seguros, nós vamos ter paz no coração. Aceitar a Jesus e ser crente e pronto, não vai nos fazer inabaláveis. Nós precisamos estar nesse lugar, em contato com o nosso Pai. E nós temos acesso a isso. Porque se não tivéssemos, mas nós temos, e é tendo comunhão com Deus, indo até Ele, na presença dEle, acessando esse lugar onde Ele está, é que nós vamos ter e nos tornar inabaláveis. É impossível se sentir seguro, se sentir firme, se sentir forte, fora da presença de Deus. E nós temos acesso a Ele. No versículos 20 e 21 diz assim, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, da sua carne. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sim. Nós temos Jesus. Na velha aliança, o sacerdote, ele abria o véu e sacrificava, na presença de Deus, para tirar o pecado das pessoas. Jesus veio e Ele se sacrificou. Ele é o véu que foi rasgado, Ele é o sacrifício vivo, é um vivo e novo caminho que nos dá acesso a Deus. Então, sim, nós podemos estar na presença de Deus o tempo todo. Porque esse acesso não é como era na velha aliança, que só entrava um e que só entrava uma vez. Nós temos todo o tempo para entrar na presença de Deus. Melhor do que isso, nós não precisamos sair da presença dEle. Nós não precisamos sair. Nós não temos hora marcada para sair. Podemos entrar e podemos ficar. E lá, na presença do Senhor, nós somos inabaláveis. Nada vai trazer medo para nós. Nada vai tirar a nossa paz. Nada. Nada. Nós temos acesso ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. É possível através de Cristo Jesus. Jesus é o nosso grande sacerdote, Ele intercede por nós. Ele é o novo e vivo caminho. E é possível através dele termos comunhão com o Pai e nos tornarmos inabaláveis. Então, o que eu vejo que, quando eu falo que muitas pessoas, um dia quer, um dia não quer, um dia vai, um dia não vai, falta comunhão com Deus. Falta a presença de Deus. O segundo ensinamento, e olha que vocês vão guardando aí, tá, gente? Diz assim, está no versículo 22, ele diz assim, assim nos aproximemos de Deus com um coração puro. Vocês querem me acompanhar aí na Bíblia de vocês? Assim aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé.
tendo os nossos corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Nós precisamos manter esse coração puro, manter esse coração purificado, sincero, cheios de fé. Cheios de fé. Olha aqui, no final do versículo, ele está falando sobre santidade, gente. E sabe o que acontece? É que para a gente ter essa condição na nossa vida de inabalável, é preciso a gente estar buscando a santificação. As pessoas hoje querem fazer muitas coisas, buscarem muitas coisas, né? E não é assim que a gente fica na presença de Deus. Quando aceitamos a Cristo, nós entendemos, a gente entende quando a gente aceita Jesus, que as coisas do mundo, elas não são mais para nós. Nós não somos daqui, nós somos de Deus, nossa pátria não é aqui, a gente fala isso, né? Então nós não devemos amar, nós não devemos desejar, não devemos querer, não devemos cobiçar as coisas desse mundo. Porque quando nós fazemos isso, nós demonstramos o que está no nosso coração, o desejo do nosso coração. Não é que a gente não tenha que trabalhar, não é que a gente não queira viajar, não é que a gente não queira comprar as coisas, não está falando disso, gente, está falando da posição do coração. Se você coloca o seu coração nisso, se você trabalha para isso, se o desejo que você tem é para isso, você está errado. E isso é inimizade contra Deus, está lá em Tiago 4:4. Tem um erro que a gente comete, né? Um pecado que a gente comete, que consiste em não andar na luz que a gente recebe da palavra. Se Deus está falando isso para nós, a gente tem que procurar fazer as coisas que Deus ensina para a gente. E a gente peca nisso direto. Gente, a Bíblia foi deixada como um manual, como tudo escrito ali, como um modelo de vida, né, que a gente tem que seguir. Mas a gente erra tanto nisso. Né? Olha o que diz em 1 Pedro 1, de 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, separado para Deus. Então, não se contamine. Não se contamine. Você quer viver uma vida inabalável? Busque a santificação. Santificação. Longe do pecado, longe das coisas erradas, separado para Deus. Separado para Deus. Então a gente viu que a gente precisa estar na presença dele e que a gente precisa de santificação. Porque sem santificação a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor, ninguém chegará na presença dele. E sabe no que diz o 23, o versículo 23? Vamos tirar aí um terceiro aprendizado? Ele diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. E o que é que esse versículo está falando aqui, gente? Como é que a gente pode aproveitar isso aqui para ser inabalável? De que esperança ele está falando? Da esperança da volta de Cristo, da vida eterna, da salvação eterna. Está falando que ele é fiel e essas coisas que ele disse que vai acontecer, vai se cumprir, queridos. Então a gente não pode viver como se a nossa vida fosse só isso aqui, fosse só agora. A gente tem que estar com os nossos olhos na eternidade. Se a gente vivesse com os nossos olhos na eternidade, quantas coisas a gente deixaria de fazer erradas? Porque a gente sabe que a gente está vivendo não para aqui, mas para lá. Você quer ser inabalável? Viva para a eternidade. Olha o que Paulo fala em Coríntios, viu? 1 Coríntios 15, 19. Ele diz assim, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas para esta vida, perdi aqui o lugar que eu estava lendo, viu? Para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. O que é que Paulo está falando, né? Que se você espera, se você tem esperança, que Deus pode te abençoar só agora,
Se você espera de Deus só bênção para essa vida agora. Se você pensa que Ele vai resolver todos os teus problemas, os teus dilemas, e é isso que você espera, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar rejeitando. Sabe por quê? Porque Ele não vai fazer desse jeito que você quer. Você não vai receber isso que você está pedindo. Então, você vai desprezá-lo. Por isso que muitas pessoas desprezam a presença de Deus, desprezam a igreja, desprezam a palavra. Porque a esperança deles não está na eternidade, no que Jesus fez para nos levar, uma eternidade de alegria, uma eternidade de felicidade, uma eternidade na presença de Deus. Está pensando nas coisas só momentâneas. Deus quer nos abençoar aqui, queridos? Quer. Ele tem nos abençoado constantemente. Nós temos vidas abençoadas. Se nós olharmos para o lado ou para o outro, nós vamos ver que nós somos abençoados. O Senhor é conosco, sem falar na paz interior, gente, que não tem preço, não tem como comprar. Mas se você colocar a sua esperança em Cristo somente para essa vida, você vai se decepcionar e você vai abandoná-lo. Então, se você pega a sua esperança e coloca na eternidade em Cristo, você crê e se apega a essa esperança que Ele vai voltar, que Ele vai vir cumprir aquilo que Ele falou, que Ele vai vir lhe buscar. Isso vai te ajudar a viver firme, esperando essa promessa se cumprir. Você vive, a gente fala Maranata, todo mundo Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, glória a Deus, oh bênção, maravilha, glória a Deus, é bom mesmo. É bom mesmo, mas a sua esperança, você está vivendo essa esperança da volta dele, consertando o que tem que ser consertado na sua vida, aceitando as provações que às vezes vêm para te purificar, para te fazer crescer, ou quando vem, você desiste, você despreza, você rejeita. Coloque seus olhos nessa esperança, nessa viva esperança. Em Hebreus 10, esse mesmo texto que a gente estava lendo, só que de 37 a 39, ele diz assim, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Ele vai vir, gente. Que isso nos ajude a nos mantermos firmes, na posição certa, inabalável, porque Jesus está às portas. Ele diz que o meu justo viverá pela fé, e nós temos que crer, nós temos que estar atentos a isso. Nós não podemos esquecer disso. Todos os dias, lembre-se que o Senhor está voltando, que Ele está vindo lhe buscar. Isso vai te ajudar a te manter firme, inabalável. É assim ou não? Quando você pensa nisso, você não tem um temor santo? Sim ou não? Não é? Vamos ver um quarto aprendizado que a gente vai tirar aqui no versículo 24? Ele diz assim, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ah, queridos, como precisamos entender esse versículo? Como precisamos considerar uns aos outros? E como precisamos incentivar uns aos outros ao amor e à prática das boas obras? Precisamos nos ajudar, precisamos nos amar, precisamos nos animar um ao outro, precisamos apoiar. Às vezes a gente faz algo, e eu não estou falando nem dentro da igreja, e a gente não sente o apoio. Gente, nós precisamos apoiar os nossos irmãos, nós precisamos nos apoiar. Vocês sabem, alguém que conhece roça, ou que já passou na estrada e já viu um cacho de banana bem pesado, e alguém bota uma escora para ele não tombar? Nós somos a escora, gente. É a gente que escora o nosso irmão quando ele está assim pesado, com problema. Eu já ouvi falar em coluna de oração. Somos nós.
Nós é que somos as colunas que temos que orar um pelos outros. Devemos desejar o bem. Devemos valorizar os nossos irmãos. Essa unidade vai nos ajudar a permanecer firmes. Porque quando a gente pensa em desistir, um irmão vem e nos acolhe e nos ajuda. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Quem diz para o irmão é um outro irmão. Quem ajuda é o outro irmão. Quem a escora é o outro irmão. Somos nós que nos apoiamos. Somos nós que seguramos as cordas para que um desça ou para que suba. Não cruze os seus braços. Não faça de conta que você não precisa das pessoas ou que você não tem nada com isso. A palavra de Deus não é só para a gente ouvir, é para a gente meditar nela, é para a gente pensar no que Ele está falando, o que Deus está falando aqui com a gente. Como é que você está agindo, como é que você está ajudando? Tem alguém próximo de você que precisa da sua ajuda? Nós podemos contar com você? Essa é uma forma de nos mantermos firmes, ajudando um ao outro, é na unidade. A unidade nos faz ficar inabaláveis. E o 25, gente? O 25 está dizendo assim. Vocês estão vendo na Bíblia? Não, né? O 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Lembra que eu falei lá no início do pecado de não andar na luz que a gente recebe? Então, essa luz aqui, gente, vocês têm que levar em consideração e é muito grave. Ele está dizendo assim, ó, não deixe de vir à igreja. Não deixe, como é costume de alguns. E a gente está vendo isso tanto, não é só na nossa igreja, não. Nós estamos vendo isso em todos os lugares. Não vá nessa voz da multidão, não acompanhe essa multidão. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo para você, não deixe de congregar, não deixe de ir à igreja. E ele está dizendo mais, né? Ele está dizendo que nós devemos encorajar os outros que estão fazendo isso. Encorajar uns aos outros para que não façam isso. Porque existe um propósito de Deus. Vocês acreditam, gente, que Deus constituiu a igreja, um corpo, para nada? Deus não faz nada sem propósito. Existe um propósito de Deus em congregar. A igreja, gente, é um lugar de comunhão, onde o corpo de Deus se forma. Você em casa é um membro, não é corpo de Cristo. As pessoas em casa são membros, não são corpo. É quando nós nos unimos que o corpo de Jesus é formado. E aí tem bênçãos, há bênçãos que só é liberada assim, na união, na congregação, na alegria de compartilhar o amor. Aí Deus ordena a bênção. As inúmeras bênçãos que Ele tem para nós são derramadas sobre a igreja. Amor, união, estabilidade, harmonia, é o que Ele quer para nós. Ele deseja para os filhos dele. Em Salmo 133, todo mundo também conhece, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce a orla dos seus vestes, das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Para sempre. Congregar
É algo que nasceu no coração de Deus. E aconteça o que acontecer. Mesmo que multidões deixem de fazer isso. Você que está ouvindo agora, eu sei que você já conhecia, mas se você está ouvindo Deus falar com você agora, nessa noite, não deixe de congregar, como muitos estão fazendo. E aí a gente vê que é possível, queridos, é possível permanecer inabelável. Primeiro a gente tem que, que foi que a gente aprendeu, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar na presença do Pai. E Jesus já nos deu esse acesso. Então, se você não está fazendo isso, e você quer um caminho, o caminho das pedras, para eu saber como ficar inabalável, como que eu faço? O que é que eu faço para permanecer firme na minha fé, firme na minha convicção? Entre na presença do Pai. Entre na presença do Pai. Você tem acesso a Ele, entre no seu quarto, busque ao Senhor, ore, faça jejum, não saia da presença dEle. Faça como Moisés, eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. É a primeira coisa, para você conseguir viver uma vida estável, equilibrada, inabalável. A segunda coisa que a gente viu foi, busque a santificação. Não tem como permanecer na presença de Deus. Você pode até ir até Ele, mas ficar lá, na presença dEle, sem separação, sem santificação, não existe. Então, mantenha o seu coração sincero, porque Deus conhece. Deus nos conhece. Deus sabe o que está no nosso coração. Deus sabe as nossas vontades, os nossos desejos. E o que eu acho mais maravilhoso de todas as coisas do Senhor é que Ele sabe, mas que Ele aceita que a gente coloque diante dEle, pedindo a Ele para ajudar, pedindo a Ele para mudar, pedindo a Ele para consertar. Tem um pai melhor que esse, você faz a coisa errada, os pais terrenos botam logo de castigo e quer bater, né? Mas o nosso Pai, Ele perdoa e quer consertar. Ele só pede uma coisa: conserto, mudança. Não querer mais, reconhecer que errou e não querer mais errar. Não querer mais praticar aquilo. Para que haja uma mudança na nossa vida, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus, precisamos da mudança. Então, busque a santificação, mantenha o seu coração sincero, cheio de fé. Amém? Terceiro, gente, mantenha firme a confissão da sua esperança. Eu sei que a gente não faz isso muito. Porque Jesus é fiel, Ele vai voltar, Ele vai nos buscar. Então, lembre-se disso sempre. Sabe quando a Bíblia fala que a gente todo mês, a gente faz todo mês, não sei se era toda semana, que a gente sempre tem que fazer a ceia para lembrar do sacrifício dele e que ele vai voltar para nos buscar? Não é assim? Sabe por quê? Porque essa lembrança faz com que a gente se permaneça firme. Essa lembrança que ele vai voltar, e eu não sei quando é, e eu não sei a hora, então eu tenho que estar preparado o tempo todo. Então, fale disso, fale sobre isso, né? Pense nisso. Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Pense nisso. A palavra dele diz isso, ele vai vir, ele vai cumprir. E se prepare. E se prepare. Amém? E o quarto aprendizado que a gente já viu, eu estou repetindo tudo para poder ficar bem marcadinho aí no coração de vocês. Considere seu irmão. Ele está falando aqui de dar valor, de ser amigo, de ver a necessidade dele, de suprir essa necessidade. Considere o seu irmão, é isso que ele está falando. Estimule ele ao amor e à prática das boas obras, ame, sirva, influencia ele. Você tem esse poder de ajudar influenciando para o bem, para o que é certo, para as coisas de Deus. Não influencie ninguém para o mal. Não tire ninguém da presença de Deus, pelo amor de Deus. E o quinto que a gente viu é que nós não devemos deixar de congregar. Reconhecer a importância da igreja é fundamental. Aqui nós nos alimentamos, aqui nós damos glórias a Deus, aqui nós vemos o Senhor operar na vida dos nossos irmãos.
Aqui nós nos unimos, aqui nós nos escoramos, aqui é o lugar onde Deus preparou para nós. Aqui, reunidos, como a gente está agora, se forma o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Amém? Agora, se você está se sentindo inseguro, você está se sentindo inseguro? Por causa desse tempo que a gente está vivendo, essa situação de instabilidade emocional, de instabilidade financeira, de estabilidade física. Você está se sentindo inseguro? Pratica a palavra de Deus. Pratica. Porque na nossa vida nós vamos ter sim aflições. Não adianta a gente querer fugir nem enganar ninguém. A Bíblia fala disso. Ela nos afirma isso. Nós vamos ser afligidos, nós vamos ser perseguidos de uma forma ou de outra, por uma coisa ou outra, em um lugar ou outro, nós vamos ser. Então, se você se sente assim, siga aqui esses passos, que está na própria palavra de Deus. Jesus é a nossa rocha eterna, é o nosso alicerce, quem firma, quem coloca, quem constrói a sua casa, a sua vida nele, está seguro. Está seguro, gente, está seguro. Fala isso para você. Minha casa está sobre a rocha, eu estou seguro. Eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que temer. Não tenho o que temer. Você está estável, seguro, inabalável. E o melhor que diz que é para sempre. Oh, glória! Para sempre, gente. Para sempre, acredita. Viva essa fé. Só Jesus, só o Senhor Jesus, só Jesus Cristo. Só nele nós podemos encontrar a verdadeira paz. Só nele encontramos a verdadeira segurança, que o mundo não nos pode dar. Não adianta. Então vamos trabalhar entregando tudo nas mãos dele, confiando a nossa vida a ele, seguindo os passos que ele nos fala na palavra dele, não cometendo esse erro que Tiago falou lá, não seja somente ouvintes, mas praticantes. Praticantes. Deus quer uma igreja inabalável. Eu quero ter uma vida equilibrada e inabalável. Onde as tempestades, os ventos fortes, os rios, não vai derrubar. Você também quer essa vida para você? Então entregue tudo nas mãos do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer isso agora? Vamos entregar tudo na mão do Senhor. Vamos buscar essa presença dEle, vamos nos santificar, tirando do nosso coração as coisas que não são agradáveis ao Senhor, confessando os nossos erros, nossos pecados, as nossas faltas. Paulo também dá uma recomendação para nós, e nós conhecemos, mas muitas vezes, nós só ficamos no conhecimento. Ele dá uma recomendação, ferramentas, para que a gente possa permanecer firme. Ele ensina lá em Efésios 6,13. Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis firmes, inabaláveis. Inabaláveis. Eu não sei se você está lembrado aí quais são, né, as armas aqui da nossa milícia, né, da armadura de Deus. Mas vai lá em Efésios, dá uma lida, medita em cada coisa ali que Deus está falando, do capacete, da espada, do escudo, da couraça, da preparação dos pés. E faça, porque saber só não resolve nada. Não resolve nada. Imagina o pai que todo dia vê você ouvindo uma palavra, lendo uma palavra e não praticando
como está o coração dele. Ensina. Você que tem filho, todo mundo aqui já tem filho? Todo mundo tem filho aqui? Imagine todo dia você falar para o seu filho, não faça isso, ou faça isso, ou faça isso, ou faça assim que você vai se dar bem, ou faça isso aqui. Ele, quando você faz, ele não faz. Ele não faz. E a gente quer ter essa vida estável, a gente quer ter essa vida inabalável, a gente quer ser forte, mas a gente não faz a nossa parte. Vamos orar? Vamos entregar a Ele mais uma vez a nossa vida, o nosso coração. Vou dar um tempo para vocês orarem. Confessando as suas faltas, pedindo ao Senhor para ajudar você a buscar mais a face dEle, a entrar nesse lugar que você tem acesso. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que a gente tenha constância na nossa vida. Que a gente tenha certeza, convicção do nosso chamado, da vontade dEle para nós. Vamos entregar todos os nossos sonhos, para que eles sejam alinhados com os sonhos de Deus. Inabaláveis. Diga para Ele, Senhor, eu quero ser inabalável. Eu quero estar na Tua presença, eu quero me santificar. Eu quero ajudar os meus irmãos, eu quero estar na Tua casa, Senhor, nesse lugar de bênção, Pai. Eu quero lembrar todos os dias da minha vida que o Senhor está preparando tudo para vir me buscar. E que eu preciso também me preparar. Amém, queridos? Senhor nosso Deus e Pai, aqui está o Teu povo, Senhor. A Tua palavra, Deus, foi pregada, foi ensinada nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, fazê-la prosperar em nossos corações. Que a gente não fique somente no âmbito de ouvir nessa primeira parte, mas que nós possamos praticar os Teus ensinamentos e estar naquele lugar do jeito que o Senhor deseja para nós. Uma igreja inabalável, onde nada, nenhuma preocupação, nenhuma angústia, nenhuma doença, nada vai nos abalar. Nada vai tirar a nossa paz. Nada vai tirar a Tua presença de nós. Nada, Senhor, nada. Porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Porque os nossos olhos estão postos na eternidade. Porque nós cremos, Senhor, nós confiamos como os montes, Senhor, de Sião, nós confiamos em Ti, Pai. Nós temos certeza, convicção, Pai. Oh, Deus, abençoa o Teu povo. Abençoa, Senhor, abençoa, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Que saiamos daqui transformados pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra tem poder para transformar as nossas vidas, mudar o nosso pensamento e as nossas atitudes, Pai. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Opera em nós o querer do nosso Pai, em nome de Jesus. Amém.